estamos de volta falando sobre segurança no trabalho. Professor Jorge, eu queria abrir esse bloco com o senhor, porque a gente está falando de segurança no trabalho, da questão imediata, né? Imediata. E o que vem depois, assim, da falta de segurança no trabalho, como as doenças ocupacionais, que muitas pessoas não percebem e até têm um certo preconceito em relação a isso. As doenças do trabalho considerada acidente de trabalho pela Lei 8213, ela é extremamente perigosa porque muitas vezes você ingere ou tem contato com o ambiente, com o agente nocivo, e aquela doença tem um período de latência muito grande, como o caso do amianto. São 30 anos, muitas vezes, para o amianto manifestar a sua mazela, e quando uma manifesta, geralmente é fatal. A qualidade de vida da pessoa já decaiu bastante. E outras doenças, como no calçadista, a questão da ergonomia, né, problemas de posição, de postura, que a pessoa desenvolve a atividade e quando se aposenta, em vez de descansar, fila do INSS para curar de uma lesão, né, na coluna, lesão no braço, uma lerva, alguma coisa desse tipo. E no agrotóxico, esses problemas geralmente são agravados posteriormente, postergados. O próprio período de latência, a questão biológica, ela não faz com que a doença se manifeste, não seja perceptível. Isso é ruim para o próprio trabalhador, para o próprio empregador, porque depois de algum tempo ele vai sanar uma doença que ele teve, porque o efeito pode ser retroagido, essa cobrança. E no trabalhador, porque ele não percebe que ele está ficando doente. Né? No ruído mesmo, você não consegue perceber que está perdendo a audição. Né? Só na conversa normal, você está ouvindo um pouco, vai fazer uma audiometria, percebe e já está num quadro que é irreversível. E essas doenças com produtos químicos, no caso do Dr. Ionésio no Polo, os produtos químicos são bastante agressivos. Tem um fogênio lá que é perigosíssimo, o cara respirar não dá tempo muito dele correr. E a manifestação da doença é bastante tardia, isso é nocivo. É por isso que é importante, aqui vale frisar, que as empresas tenham bons programas de segurança do trabalho. Tanto o PPRA, previsto na NR9, quanto o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO. Porque se você tem um bom programa de prevenção de riscos ambientais, você consegue prever, né, fazer um reconhecimento, né, identificar os riscos existentes no ambiente de trabalho, e em seguida você estabelece medidas de controle médico da saúde do trabalhador. Então você realiza, por exemplo, um trabalhador que será admitido para exercer atividade num determinado setor da empresa que expõe esse trabalhador a certos riscos, você vai submeter esse trabalhador a certos exames médicos que lhe proporcionará ao médico, né, emitir um parecer acerca daquele trabalhador, se ele está apto ou não para exercer a atividade naquele ambiente de trabalho. E após, então, com o exercício da atividade, realizar exames periódicos para verificar se aquela condição está trazendo algum mal para aquele trabalhador ou para um conjunto de trabalhadores. Isso que você está falando mais ou menos as coisas subjetivas como LER, DORT, porque para muitas pessoas é difícil uma pessoa ficar provando, né? Parece, mas é um corpo mole, né? Está com preguiça, eu estou com LER para matar o trabalho. Mas essa situação hoje, inclusive, está invertida, né? Se antigamente era o trabalhador que tinha que demonstrar que ele adquiriu aquela doença no ambiente de trabalho, hoje é a empresa que tem que demonstrar para o empregado, né, que aquele empregado não adquiriu aquela doença no ambiente de trabalho. A inversão do ônus da prova. É a chamada inversão do ônus da prova. Aproveitando a oportunidade, dizer também, acrescentar que também o trabalhador, ao sair deste ambiente de trabalho, exigir das empresas os seus exames demissionais. Perfeitamente. Para perceber, durante essa vida laboral, se houve algum tipo de alteração. E também o PPP, o Perfil Profissionográfico Previdenciário, que é obrigatório da empresa repassar uma cópia para o trabalhor. Eu queria ressaltar, representante do sindicato, a importância do mapa de risco, que é um documento que é feito pela CIPA, né? Ele deve ter encarado como um elemento importante, porque ele é feito com base nos relatos dos trabalhadores. Não é um programa meramente técnico, com embasamento nos trabalhadores também, como o PPRA. O sentimento do trabalhador no seu ambiente é importante, porque você tem limites, a NR15 impõe limites de tolerância para determinados eventos. Esses limites não querem dizer que o trabalhador não vai exercer sua atividade naquele ambiente, mas apenas para o efeito de receber um adicional de insalubridade. Mas o conhecimento do trabalhador junto com esses limites de tolerância são importantíssimos, né? Porque o ruído não atingiu 80 decibéis, que ele não vai ser maléfico, que ele não vai importar naquela saúde, na concentração. E fala também de uma relação importante sobre a segurança do trabalho e a qualidade do serviço e de produto que a empresa oferece no mercado, né?
o doutor Flávio falou sobre a questão das perdas, e uma perda para uma empresa no polo petroquímico, que tem prazos de entrega, uma empresa calçadista que tem prazo de entrega no lote de calçado, acontece um acidente semelhante a esse que morre algumas pessoas, e a empresa pode ser interditada por algum tempo, 2, 3, 4 dias, e a produção vai embora. Fora a imagem da empresa para quem exporta. Hoje em dia, no produto, no valor agregado, isso pesa muito também, como a empresa está lidando com o trabalhador. Perfeitamente. Eu só queria reforçar uma questão que Flávio e Jorge colocaram aqui em relação à prevenção a doenças ocupacionais. Primeiro, concordar plenamente com o Jorge que a doença, o trabalhador às vezes ele não percebe que ele está adoecendo. Né? Um exemplo bem claro, e para que o telespectador entenda, é disacusia, perda de audição. Quando um trabalhador está exposto a um ruído intenso, ele vai perdendo a audição ao longo do tempo. E depois que ele perde, como diz o outro, não tem reza brava que faça ele curar. Ele não recupera mais, não tem negócio de cirurgia, não existe como ele recuperar a sua saúde. Porque as células aqui do nosso ouvido, elas são mortas. Então, o ruído intenso é que faz isso. Como é que a empresa identifica essa progressão de uma determinada doença? Através do PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, onde a área de engenharia identifica os possíveis riscos e daí ela sugere uma série de mudanças. Então, vai trocar o equipamento para reduzir o ruído, vai enclausurar um determinado equipamento. Então, o PPRA indicações para que a empresa adote para reduzir aquele risco. O próprio treinamento para o empregado, para não se expor, tá? E as avaliações. A avaliação. E isto é confrontado com o exame médico periódico. Então, anualmente, ou depende de cada atividade, tem atividade que a cada 4 meses faz-se exame de sangue para verificar. Né? Então, você tem que acompanhar se realmente aquelas medidas previstas no PPRA estão adequadas ou não, porque também ainda tem uma outra questão. De repente, você pode ter este valor como referência para todos os trabalhadores, mas tem um trabalhador que tem uma sensibilidade maior para determinada coisa. Então, o exame médico vai identificar, tem uma relação aqui, e um médico competente, o serviço médico competente da empresa vai identificar e vai direcionar aquele trabalhador para não estar mais naquela área, ou para melhorar aquela situação. Isso na construção civil fica mais difícil, porque as coisas são muito rápidas, né? Uma obra muda, as pessoas muda também, né? Uma pessoa sai de uma obra para outra ou não vai. A rotatividade é muito grande no setor de vocês para perceber essas coisas que o Flávio disse aqui. Veja bem, o que ele falou aqui tocou numa situação que me chegou lá no sindicato. Um trabalhador estava afastado e retornou à empresa. Não sei qual motivo, faltava menos, eu acho que não foi acidente de trabalho, mas o rapaz ele queria demitir o cara com menos de 3 meses que ele tinha retornado. Ele falou, porque ele tem menos de 3 meses que ele veio do médico, não precisa fazer mais o exame. Digo, olha, aqui no sindicato você não vai fazer a homologação sem trazer o exame médico dele. Demissionário. Mas não, ainda está coberto pela lei? Sim, tudo bem. E aí, esses 3 meses que o trabalhador ficou lá, se ele adquiriu a doença, o sindicato vem aqui e homologa ele. Não, vai fazer o exame. O cara, esse apontador, até tem certa amizade comigo. Digo, meu amigo, minha amizade mais sua é uma coisa, a questão legal é outra. Então, faça o exame do rapaz e venha para fazer a homologação dele. Então, a situação é essa. Agora, já que eu estou com a palavra, eu vou falar uma coisa que eu já ia me passando, me empolguei no debate, que eu não falei. Veja bem, a avaliação do nosso sindicato, logo do primeiro semestre desse ano, a respeito dos acidentes. Logo quando chegou no primeiro semestre do ano de 2011, a gente constatou o mesmo número de acidente fatal do ano de 2010. O que é que nós fizemos? Alguma coisa tem que ser feita para a gente mudar esse quadro. Lançamos logo uma campanha de combate ao acidente no dia 12, parece que de julho, foi. 12 de julho a gente lançou a campanha, botamos uma campanha na rua, com outdoors, assim por diante, fazendo palestra nos canteiros de obra com os colegas, falando até nos equipamentos mesmo, que estava na hora, surgiu novas tecnologias, os equipamentos que estavam no mercado ser revistos, a gente falando, fazendo essa campanha. Só para quem fez essas palestras, vocês mesmos, trabalhadores? Nós mesmos, de manhã, a gente chegava no canteiro da obra antes do pessoal pegar o serviço e fazia discussão com os colegas.
que a gente Era bom que promover. tivesse uma parceria, não é, Jorge? Até para vocês esclarecerem, porque às vezes vocês falando, vocês estão no mesmo ambiente, uma pessoa de fora falando, ele vai ter outra visão, ele vai prestar mais atenção até. Nós vamos chegar lá. Nós lançamos a campanha com um plano de seminários, curso para cipista, com palestrante e assim por diante. Lançamos só a campanha na rua. E aí, nós chegamos a quando nós estamos nessa campanha, foi quando chegou esse acidente fatal agora. Bom, eu fico pensando, o sindicato, que é dos operários, tem essa visão de ter a necessidade de lançar logo a campanha de combate aos acidentes, tendo em vista que foi crescente assustadoramente o número de acidentes logo no primeiro semestre. Quando a gente lançou essa campanha, estava com 6 mortos. E parece que 50 e poucos acidentes de trabalho naquele momento. Com afastamento, que esses são os acidentes que são comunicados ao sindicato através da CAD, que o pessoal comunica lá. E sem falar nos acidentes que são, como é que diz, ocultados, que as empresas não passam para lá, que acidente. Tem situação que a empresa manda o trabalhador até ficar em casa, pagando a ele para não dar CAD, tem situação que acontece isso. Talvez até por conta desse incentivo que o governo lançou para a questão das empresas que prestassem que acontecesse menos acidente. Então, de uma forma, é bom que algumas empresas se interessam para não ocorra o acidente, mas as empresas, que não são todas, mas empresas mau caráter, ocultam o acidente para ter aquele incentivo. Então, é uma questão que a gente vem chamando a atenção dos trabalhadores, até agora nessa campanha nossa, chamando a atenção dos colegas, que quando a empresa mandar ele para casa, que ele procure logo registrar essa situação. Isso é uma denúncia muito séria, não é, Flávio? É uma situação assim, importante que ele está falando. Mas é verdade isso. Isso a gente já, inclusive, tem conhecimento dessa situação. Né? O sindicato já nos informou acerca disso e a gente tem lutado para combater. O problema é que a gente não consegue, infelizmente, ser onipresente. A gente não Na consegue... prática, assim, como é que se resolve isso? Embarga a obra? O que faz? Especificamente tratando de construção, é exatamente o que a gente está fazendo. Esse ano, de janeiro a julho de 2000, agora em 2011, nós já embargamos cerca de 80 canteiros de obra em Salvador e Lauro de Freitas. 80 canteiros de obra. Por quê? Porque esses canteiros de obra colocavam em risco a integridade física das pessoas. Inúmeros elevadores, gruas, já foram interditados, porque colocavam em risco a integridade física das pessoas. Agora, o canteiro de obra, ele é dinâmico. A auditoria fiscal sai daqui hoje, com ele todo em ordem, daqui um mês é outro canteiro de obra. Portanto, o que precisa, na verdade, é o empregador ter a consciência de que o maior patrimônio que ele tem ali é a vida das pessoas. E, portanto, não precisa ser doutor em engenharia de segurança do trabalho para fazer certas medidas de controle do risco no canteiro de obra. Verdade. Basta ter responsabilidade com a própria consciência, né? Para não expor o trabalhador a um risco tão grave, tão iminente. E quer dizer para você o seguinte: Deus é misericordioso. Demais. Porque mais acidentes não ocorrem por providência divina. E outra coisa que eu vou dizer para vocês aqui, e vou chocar vocês, e vocês que estão nos assistindo. Novas tragédias como essa, que ocorreu aqui em Salvador, se repetirão. Estão anunciadas. As condições estão postas para que novas tragédias como essas ocorram. Aí você pode perguntar, e o que a superintendência está fazendo para resolver esse problema? Nós estamos fiscalizando. Nós estamos fiscalizando. Onde a gente encontra uma situação dessa, a gente embarga, a gente paralisa a atividade. Agora, nós não conseguimos, infelizmente, alcançar todos os lugares onde é necessária a fiscalização, onde se faz necessária uma ação fiscal firme, dura. Agora, o que precisa é o empregador ter a consciência de investir em segurança do trabalho. Acabar com essa condição terrível de expor o trabalhador a uma situação de grave e iminente risco. Ainda que não existisse fiscalização, a empresa tem a obrigação de adequar o seu ambiente de trabalho. Só mais um dado aqui, rapidamente. Este ano nós já lavramos quase 2.000 multas, só no setor da construção. Só no setor da construção. É muita multa. Mas a gente está lavrando essas multas não é porque a gente quer, não, é porque é necessário. São empresas que já foram por diversas vezes fiscalizadas e reiteradas vezes continuam colocando o trabalhador numa situação de risco. Para deixar bem claro, assim, não é uma caça às bruxas ao setor, mas o senhor acha que é o setor mais problemático que tem em relação a
relação trabalhador e empregador? Veja, o setor da construção é um setor complicado. Há outros, né, mas o setor da construção é um setor que, até pela própria natureza da atividade, que oferece certo risco para o trabalhador, ele é um setor hoje que requer um pouco mais de atenção dos órgãos fiscalizadores. Nosso professor, que nota que o senhor daria para essa situação assim, que a gente visualizou aqui? A questão